A gestão de uma vida em casal traz inúmeros desafios e claramente que o dinheiro pode ser um deles. No entanto, existem alguns pilares, algumas estratégias para tornar esta vida bastante mais simples. Neste vídeo contas connosco, dou-lhe algumas dicas para ter umas finanças em casal equilibradas e eficazes. A comunicação entre os membros do casal é o ponto fundamental para que tudo corra bem logo à partida. Sabemos que o dinheiro é um tema nem sempre fácil de falar, nem sempre fácil de abordar, mas claramente tem que haver comunicação entre os membros do casal, onde eles partilham os seus desafios, os seus objetivos, os seus receios, as suas ideias em relação ao dinheiro e com isso vão garantir que estão muito mais alinhados e podem planear as coisas em conjunto para que as finanças estejam realmente equilibradas entre os membros do casal. Nessas conversas em casal, o tema do perfil financeiro vai aparecer naturalmente e vamos perceber que se calhar uma das pessoas é mais gastadora, a outra é mais poupada, se calhar há pessoas que estão mais disponíveis para investir e outras não estão mais no poupar, e essa conversa é essencial para perceber que há um alinhamento ou não e poder encontrar aqui alguns pontos de encontro. Obviamente que as pessoas não têm que ser iguais, não têm que olhar para o dinheiro da mesma forma, não têm que ter a mesma relação com o dinheiro, não têm que ter as mesmas histórias, mas a comunicação é importante precisamente para poderem partilhar tudo o que acham, tudo o que pensam sobre este tema e depois encontrarem estes pontos comuns, estes pontos de entendimento que levarão as finanças do casal para um sítio muito melhor. É perfeitamente natural que os casais tenham objetivos em comum, como por exemplo comprar casa, ir de férias, ter filhos e que isso obrigue também um planeamento financeiro comum e em conjunto. Essas conversas são naturais e é preciso entender se os objetivos em primeiro lugar estão alinhados e depois estabelecer um plano financeiro que vá ao encontro dessas expectativas. Obviamente que se o plano é comprar casa no próximo ano, podemos planear as finanças de uma forma, se o objetivo é reformarmos antecipadamente, então o planeamento será seguramente muito diferente. Um outro ponto importante são as dívidas. É natural que cada um dos membros do casal já tenha as suas dívidas individuais antes de estarem a viver juntos, mas é importante que a partir desse momento, também nesse ponto, a comunicação seja clara para que ambas as pessoas saibam quais são as dívidas que estão em causa de um lado e do outro, como é que as pessoas as estão a gerir, qual é o plano de pagamentos. Obviamente não esconder dívidas do outro membro do casal, isso é fundamental, porque também isso vai impactar, por exemplo, num crédito de habitação, que vão fazer em conjunto. A questão dos créditos que cada pessoa tem individualmente vai entrar na equação e ninguém quer ser surpreendido apenas e só nesse momento. Quando se fala de contas em casal, existem essencialmente três formas de gerir o dinheiro do casal. Em primeiro lugar, é ter uma conta conjunta, onde ambos os ordenados ou ambos os rendimentos são recebidos na mesma conta, todas as contas são pagas na mesma conta, sejam contas comuns ou individuais, e portanto há uma única conta onde todo o dinheiro é recebido, todas as contas são pagas a partir daí. Um segundo método tem a ver então com as contas separadas, onde basicamente cada elemento do casal mantém a sua conta, tal e qual como já teria antes de morar junto, tem a sua conta e isto vai obrigar a que haja muito provavelmente transferências constantes de um lado para o outro para acertar contas, porque se calhar há uma pessoa que vai estar a pagar a renda, a outra pessoa paga o resto das contas, depois aquilo pode não bater certo no final e portanto é um método que por um lado permite alguma individualidade e cada pessoa manter controle sobre o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo vai trazer esta dificuldade que é estar constantemente a acertar contas para garantir que continua a ser justo. É por isso que o terceiro método, na minha opinião, é o melhor, acaba por trazer algum equilíbrio, que é um método misto, ou um método híbrido, como quisermos chamar, em que cada pessoa mantém a sua conta separada tal como tinha antes, mas é criada uma nova conta conjunta e tudo o que são despesas comuns, portanto, a renda ou prestação da casa, as contas da água, da luz, o supermercado, o colégio dos filhos, se houver, todas essas coisas que são comuns são pagas naquela conta e cada pessoa, cada membro do casal é responsável por transferir para essa conta o valor que lhe é devido, digamos assim, e tudo o que excede essas contas comuns é mantido na conta separada e cada pessoa fica completamente livre de fazer o que quiser, obviamente assumindo que os seus comportamentos financeiros individuais não colocam em causa os compromissos que são comuns. Quando falamos em divisão de despesas, é natural que também haja aqui algumas questões e diria que existem aqui dois grandes métodos. Em primeiro lugar, simples 50-50 e, portanto, se as despesas do casal são 1000 euros, cada pessoa transfere 500 ou para a conta conjunta ou eventualmente de um para o outro, dependendo da logística que for definida em casal, e este método é muito simples, cada pessoa paga metade. O problema deste método revela-se quando existe uma diferença muito grande em termos de rendimentos dos dois membros do casal.
Se tivermos um membro que ganhe 5 vezes mais do que o outro e dividirmos na mesma as contas a 50-50, vai sobrecarregar muito quem estiver a ganhar menos. E, portanto, há um outro método, que, na minha opinião, também será o mais apropriado, o mais justo, que é dividir as contas na proporção dos rendimentos. Se temos, por exemplo, o casal que ganha 5.000 € os dois juntos, um ganha 4.000, o outro ganha 1.000, quer dizer que há uma divisão de 80-20. Há 80% dos rendimentos que vêm de uma pessoa, 20% que vem da outra e, portanto, fazemos a divisão das contas também nessa perspectiva de 80-20 e não de 50-50 e desta forma acaba por estar tudo muito mais ajustado, não sobrecarregando quem ganha menos. Independentemente de haver uma conta conjunta, contas separadas ou um modelo misto, é realmente fundamental haver um orçamento familiar conjunto, porque independentemente da forma prática que for adotada, existem sempre contas em comum e que têm que ser pagas e que são responsabilidade dos dois membros do casal. E, portanto, o orçamento familiar conjunto deve sempre existir e que segue exatamente a mesma lógica do orçamento financeiro individual ou de qualquer outro orçamento. Perceber quais são os gastos que existem comuns, neste caso, e identificar os rendimentos que são necessários para pagar essas contas e deixar sempre uma margem para criar uma poupança também para o casal, porque é fundamental existir esta poupança. Existem sempre imprevistos, existe sempre um problema no carro, um problema de uma doença, uma coisa qualquer, e portanto este orçamento deve considerar também uma margem para a poupança. É importante encontrar um método de gestão, um método de controle deste orçamento familiar, obviamente um método que seja acessível às duas pessoas, que esteja atualizável pelas duas pessoas, para que ambas estejam constantemente a par do que está a acontecer e possam não só ver a sua fotografia financeira, mas também atualizar o que for necessário. Obviamente que existem várias aplicações de telemóvel que fazem isto e que é possível partilhar com outra pessoa. O Excel continua a funcionar lindamente, as aplicações dos bancos e dos home bankings também já dão muita informação. O que é essencial mesmo é que exista uma forma, um local onde esteja tudo registado e que seja de fácil acesso e fácil atualização para ambos os membros do casal. Além dos custos mensais que os casais têm, devem também deixar uma margem para poupança. E esta poupança pode seguir dois destinos. Ou tem uma poupança que tem um fim logo definido, porque querem mudar de casa, querem comprar carro, querem ir de férias e sabem que estão a juntar um determinado valor para consumir num determinado objetivo, que já calcularam. Ou então, uma segunda hipótese extremamente importante, que é ter uma poupança para fundo de emergência, porque infelizmente os imprevistos acontecem, os problemas de saúde, reparações na casa, as reparações no carro, uma conta inesperada que apareceu e esse fundo de emergência vai fazer face a esses imprevistos que vão acontecer a todos nós mais cedo ou mais tarde e temos que estar preparados para eles. E portanto, o casal tem esta responsabilidade acrescida, além de pagar as suas contas, além de fazer a poupança para aqueles objetivos que definiram em conjunto, fazer também, idealmente, esta poupança para este fundo de emergência, para que estejam financeiramente preparados para quando estes imprevistos acontecerem. O orçamento é feito normalmente no início do mês, ou seja, quando recebemos o nosso ordenado e calculamos o que é que vamos precisar de pagar e poupar no mês seguinte. No entanto, temos que o ir acompanhando pelo menos uma vez por semana, porque se a coisa começar a resvalar e não vamos ao encontro do que foi o nosso orçamento, se nós não estivermos a controlá-lo, não vamos conseguir reagir e simplesmente vamos a perceber, quando ficarmos sem dinheiro da conta, que alguma coisa não correu muito bem. E, portanto, há um momento inicial que é o orçamento, o planeamento, quando eu recebo o meu ordenado aos meus rendimentos e faço o planeamento do mês que aí vem, mas depois eu tenho que ir acompanhando para perceber se o orçamento está ou não a ir ao encontro daquilo que eu previ e que eu planeei para que eu possa fazer os ajustes. Devo também ter em consideração que eu devo ir aprendendo, ou seja, se eu planeio o meu orçamento este mês, chego ao final do mês e as contas não bateram certo, então eu tenho que usar essa aprendizagem e perceber o que é que não bateu certo, porque é que não bateu certo e planear de uma forma diferente, idealmente melhor, o próximo orçamento. Isto é um caminho que está em constante melhoria, em constante aprendizagem e lá está, em constante comunicação dentro do casal.